Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de Direito Administrativo preparatório para o cargo de assistente administrativo da Prefeitura de Belo Horizonte. A partir de agora, nós vamos começar a estudar o direito administrativo focado nas questões que eventualmente você pode encontrar em prova, ou seja, de uma forma bastante didática e que lhe dê a oportunidade de entender o direito administrativo. Porque assim, quando chegar na hora da prova, você não vai ter qualquer dificuldade para interpretar e resolver a questão. A propósito, meu nome é Fabiano Pereira, eu sou professor de Direito Administrativo aqui do Aprova e atualmente também exerço o cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Isto é, as mesmas aflições que você está passando neste momento, eu também já passei quando me preparava para concursos públicos. Fui aprovado em diversos concursos públicos, mas antes de ser aprovado, eu também fui reprovado em alguns. Ou seja, a aprovação ela só vem depois de vários testes. Então é necessário que você se prepare, é necessário que você estude, que você se organize, mas o fato é, se você conseguir manter um ritmo adequado de estudos, mais cedo ou mais tarde a sua aprovação virá. É simplesmente uma questão de tempo, tá? Imagine só você todos os dias fazendo bolo de cenoura com chocolate. A primeira vez que você for tentar, provavelmente não vai sair muito legal, não. No segundo, provavelmente sai um pouco melhor. No terceiro, já saia bom. No quarto, já saiu muito bom. No quinto em diante, já está excelente. E por quê? Primeiro, porque você já decorou a receita. E segundo, porque você já sabe qual é a dosagem de cada ingrediente e você já sabe também a prática ali de se fazer o bolo. Então, tudo isso corroborou para que você fizesse um excelente bolo depois de algumas tentativas. E concurso público é a mesma coisa. Não tem diferença não. Concurso público é o seguinte, à medida que você vai se adaptando às questões, à medida que você vai se aprofundando no estudo do conteúdo, você vai acumulando conhecimento e aí vai chegar um determinado momento que você vai olhar para a prova e vai falar, poxa, essa prova está fácil demais. É assim que funciona, tá? Então, mantenha-se equilibrado, equilibrada, estude dentro das suas possibilidades, mas, de qualquer forma, não deixe de resolver questões, tá? Lembre-se de que não basta você só ficar lendo, decorando o que você encontra pela frente. É necessário também que você resolva o maior número possível de questões, porque só resolvendo questões é que você efetivamente vai conseguir fixar o conteúdo. E aí quando você chegar no dia da prova, você vai ter aquela sensação de que você já resolveu aquelas questões ali umas 2, 3 vezes. E é verdade, é isso que vai acontecer. Por quê? Porque as bancas chegam em determinado momento que elas não têm como ficar inventando mais. Já abordaram aquele assunto de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é maneira que você imaginar. Então as bancas já passam a ser obrigadas a elaborar questões praticamente repetidas em relação àquelas que aplicaram anteriormente. Então por isso que eu digo que é importantíssimo você resolver o maior número possível de questões. Como você bem sabe, quem vai organizar esse concurso é a FUMARC. E a FUMARC não tem o hábito de elaborar questões difíceis. Na verdade, o que acontece de vez em quando é que a FUMARC ela elabora questões com pegadinhas. Questões que abordam aqueles detalhes da lei que às vezes você passa despercebido. É um não sobrando aqui, é um sim sobrando ali. Então, esse tipo de questão exige uma atenção ainda maior. Talvez não seja nem tão relevante o conhecimento aprofundado, mas a atenção acaba sendo essencial. Quando você estiver se preparando, estiver resolvendo questões, tente no primeiro momento resolver questões da FUMARC, questões da Fundep, também de Minas Gerais, da FMG, né? E questões da Fundação Carlos Chagas.
Eu penso que se você resolver questões dessas 3 bancas, a princípio, está suficiente, tá? A Fundação Carlos Chagas também tem um estilo parecido com o estilo da Fundep, da FUMARC. Fundep e FUMARC, né? Então, neste caso específico aí, vale a pena você se dedicar a essas questões, porque você estará mais ou menos ali dentro do que você vai encontrar na sua prova. Eu não aconselho particularmente você ficar resolvendo questões do CESP, questões da ESAF, questões da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, né? Que você vai encontrar muitas aí pela internet. Por que eu não aconselho? Eu não aconselho porque essas questões elas têm um nível bastante aprofundado. Então, se você ficar resolvendo esse tipo de questão, às vezes você vai até assustar. Quando você chegar lá e falar, meu Deus do céu, de onde é que tirou isso? Você está resolvendo a questão sobre direito constitucional, você está olhando, por exemplo, lá no artigo 37, que trata da administração pública, e aí você olha, pesquisa em todos os artigos da Constituição e não consegue encontrar a resposta, né? Por quê? Porque, na verdade, a banca resolveu elaborar uma questão cobrando entendimento do Supremo Tribunal Federal, cobrando um aspecto doutrinário que não está escrito na Constituição. Então você acaba ficando perdido ou perdida e desesperado, vamos assim dizer, né? Por isso é que eu não aconselho você a resolver questões dessas outras bancas. Vamos ser o mais objetivo possível para tentar conseguir uma excelente pontuação no dia da sua prova. Combinado? Se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade para me enviar um e-mail, tá? O meu e-mail é professorfabianopereira@yahoo.com.br. E além disso, eu aconselho e indico que você faça o seguinte: entre lá no Facebook e coloque lá no Facebook, Professor Fabiano Pereira. Aí você vai encontrar minha fanpage. Assim que você encontrar minha fanpage, você vai curtir a fanpage. Por que curtir a fanpage? Porque aí você passa a acompanhar as novidades que eu posto semanalmente lá na fanpage, alguns vídeos com questões comentadas também, que eu tenho muito hábito de postar na fanpage. Então tudo isso vai facilitar o nosso contato. Você acaba ficando atualizado, atualizada sobre o mundo dos concursos públicos, acompanhando também a minha fanpage. Combinado? Então é isso. A partir de agora, nós vamos começar efetivamente a estudar o direito administrativo. Se você for fazer uma análise mais detalhada do edital, você vai perceber que o conteúdo de direito administrativo, ou noções de direito administrativo, né, ele não é tão grande não. É um conteúdo até relativamente pequeno, se nós formos levar em conta outros concursos que também foram elaborados pela FUMARC. Mas é o que nós temos que estudar, né? Por exemplo, nós não vamos precisar estudar responsabilidade civil do Estado, não vamos precisar estudar princípios da administração pública, pelo menos aqui no direito administrativo não, porque não está no nosso programa. Não vamos precisar estudar controle da administração pública, responsabilidade civil, como eu disse agora há pouco, né? Não vamos precisar estudar bens públicos, não vamos precisar estudar intervenção do Estado na propriedade. Basicamente, nós vamos estudar o quê? Vamos estudar poderes administrativos, organização da administração pública, vamos estudar atos administrativos, licitação e contratos administrativos. E aqui no nosso curso nós temos uma carga horária bem bacana, uma carga horária que vai dar para a gente estudar todo esse conteúdo e, dependendo aí da circunstância, nós ainda vamos reservar uma aulinha lá no final para a gente resolver algumas questões, para você saber como é que o conteúdo que nós estudamos aqui está sendo cobrado em provas. Ok? Tudo certinho até então? Então vamos começar, né? Como nós estamos dando os primeiros passos no estudo do direito administrativo, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: se nós estamos estudando direito administrativo, nós estamos utilizando um ramo do direito, nós estamos estudando um ramo do direito, que são vários, né? Direito constitucional, direito eleitoral, direito administrativo, direito penal, direito tributário e por aí vai. Então nós estamos estudando um ramo do direito que é utilizado nas atividades da administração pública. Então você, que vai ser assistente administrativo, você, quando estiver atuando, quando estiver trabalhando dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, o ramo do direito que você mais vai utilizar é o direito administrativo. Por quê? Porque é justamente esse direito administrativo é que vai dizer e vai disciplinar
as atividades que acontecem dentro da administração pública. Então, quando você, assistente administrativo da PBH, estiver trabalhando e num determinado momento alguém ligar para você e falar o seguinte: estamos precisando comprar 1.000 pacotes de papel A4 para impressão aqui nas áreas administrativas. E aí a pessoa falou com você: não, comprar 1.000 pacotes de papel A4, é só pegar o dinheiro, ir lá na loja, na papelaria e comprar? Não. Por que não? Porque você sabe que antes de comprarmos esse papel, em tese, temos que fazer uma licitação. Essa licitação em si, é uma atividade administrativa. Essa licitação em si, ela é regida o quê? É pelo direito civil, direito eleitoral, direito constitucional ou direito administrativo? Direito administrativo. Em determinado momento, você tomou decisão: quero ser assistente administrativo da PBH. Aquele concurso público ao qual você vai ter que se submeter, ele é regido por normas do direito eleitoral, tributário, penal ou administrativo? Administrativo. Tá vendo? Então falou-se nas atividades que acontecem dentro da administração pública, falou-se em direito administrativo. Então por isso é que você tem que estudar o direito administrativo. Porque quando você ingressar lá na PBH, você vai ter condições de conhecer com mais detalhes as atividades que você vai exercer. Então, quando você estiver atuando lá dentro, você vai utilizar todos os dias, praticamente, o direito administrativo. É ele que vai embasar as suas atividades, tá? Por quê? Porque o direito administrativo é que vai ser utilizado quando um particular quiser fazer algum pedido para a administração pública. É o direito administrativo que vai ser utilizado quando nós tivermos de um lado a administração pública e de outro o particular. Então, se eu tenho de um lado a administração pública e de outro lado o particular, no meio eu vou ter o direito administrativo. Porque é o direito administrativo que vai estabelecer ali como é que tem que funcionar essa relação entre o particular e a administração pública municipal e a Prefeitura de Belo Horizonte e o município de BH. Certinho? Então, por isso que nós temos que estudar o direito administrativo. Então, falou-se em direito administrativo, é como se nós falássemos em direito da administração pública, ou seja, o direito que é utilizado em regra pela administração pública para resolver os seus problemas, para executar as atividades administrativas. Eis o tal do direito administrativo. Grave uma informação que é importante, tá? O direito administrativo é um ramo do direito público. Ah, é um ramo do direito público, professor? É. E por quê? Porque é esse direito administrativo que vai regular, que vai disciplinar as relações entre a administração pública de um lado e o particular de outro. E no meio aqui, nós temos o direito administrativo. Então, ele é um ramo do direito público. Estou pedindo para você guardar essa informação, porque em prova eles podem simplesmente informar e afirmar que o direito administrativo é um ramo do direito privado. Você já sabe que não é um ramo do direito privado. Trata-se de um ramo do direito público. Anotou aí, né? Ramo do direito público. Olha, quando você estiver trabalhando, atuando como assistente administrativo, em vários momentos você vai precisar utilizar esse direito administrativo para resolver os seus problemas lá dentro. É justamente por isso que você tem que conhecer as fontes do direito administrativo. Fontes do direito administrativo? É isso mesmo. Você tem que conhecer as fontes do direito administrativo. O que é uma fonte? Quando eu me refiro à fonte, em termos gerais, né, eu estou me referindo àquele local de onde sai água. Fonte de água. Aquele local de onde sai água. Quando eu estou me referindo às fontes do direito administrativo,
Eu estou me referindo àqueles locais, àqueles instrumentos de onde sai o direito administrativo. Onde é que eu encontro o direito administrativo para aplicar nas minhas atividades do dia a dia. Então, por isso eu falo em fontes do direito administrativo, tá? E essas fontes do direito administrativo se dividem em fontes diretas e fontes indiretas. Ou seja, fontes primárias e fontes secundárias. Então vamos analisar. Quando eu me refiro a fontes diretas ou primárias do direito administrativo, eu estou me referindo àquelas que eu primeiramente tenho que pesquisar para resolver os problemas que eu tenho em mãos, lá dentro da PBH. Então, quando eu precisar resolver algum problema, primeiramente eu recorro às fontes primárias do direito administrativo. Se com as fontes primárias do direito administrativo, também chamadas de fontes principais, eu não conseguir resolver o meu problema, aí sim eu recorro às fontes secundárias do direito administrativo. Então veja, a fonte primária, a fonte principal, a fonte direta do direito administrativo, qual é? É a lei. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer quando tiver um problema em mãos para resolver é tentar resolvê-lo com base na lei. Acabou. Tentar resolvê-lo com base na lei. É a primeira coisa que você tem que fazer. Qual lei, professor? Não sei. Vai depender muito do problema que você está tentando resolver. Vamos supor que você está tentando resolver um problema envolvendo servidores públicos. Então você vai utilizar a lei que regulamenta os direitos e deveres dos servidores públicos municipais de Belo Horizonte, que é o Estatuto do Servidor. Vamos supor que você está querendo resolver algum problema referente à licitação, à aquisição de produtos para a administração municipal. Então você vai ter que resolver o seu problema na Lei 8.666/93. Tá vendo? Então a situação vai depender muito do que você tem em mãos para resolver. Eu só sei o seguinte: primeiramente, você busca a solução para esses problemas na lei. Então, as primeiras fontes a serem utilizadas são as leis, tá? Então, a lei é fonte principal ou primária, direta do direito administrativo. Se você não conseguir resolver com a lei, aí você vai ter que tentar resolver o seu problema com as fontes secundárias do direito administrativo. Se são secundárias, é porque só vão ser utilizadas no segundo momento. Ou seja, se as fontes primárias não resolverem, se a lei não resolveu. Por exemplo, eu tenho um caso para resolver aqui em mãos, eu trabalho aqui na PBH, sou assistente administrativo, estou com uma situação para resolver, já pesquisei em todos os artigos de lei que você imaginar. Não encontrei solução nenhuma para essa situação que eu tenho em mãos. E aí? E aí que eu não vou ter escolha agora. Neste caso, eu vou ter que recorrer a quê? Vou ter que recorrer às fontes secundárias. Vamos fazer um esqueminha aqui para ficar mais fácil? Vamos lá, olha só. Ó. Quando eu falo em fontes do direito administrativo, eu estou utilizando uma expressão em sentido amplo, né? Essas fontes podem ser primárias, que são as principais, né? Primárias é o mesmo que principal, é o mesmo que direta, então fontes primárias ou diretas, também chamadas de principais, né? E fontes secundárias ou indiretas. Fontes secundárias ou indiretas. Então veja, como fontes primárias, você já sabe, nós temos a lei. Agora, e como fontes secundárias? Como fontes secundárias, nós vamos ter aqui especificamente, tá? A doutrina, a jurisprudência e os costumes.
tá? Então vamos lá. Tentamos resolver o problema com a lei, mas nós não conseguimos resolver com essa fonte primária, essa fonte principal. E agora? E agora nós vamos ter que recorrer a uma fonte secundária. Então vamos tentar resolver primeiro com a doutrina. O que é a doutrina? Doutrina nada mais é do que os livros de direito administrativo. Então, se eu fui na lei e não consegui resolver, agora eu vou tentar resolver com um livro de direito administrativo. Porque às vezes a lei realmente não trata daquele assunto, mas tem um professor muito famoso, que tem um livro muito famoso e que os juízes costumam utilizar, os promotores costumam utilizar e a administração pública em geral também costuma utilizar quando é necessário. Então eu posso pegar aí, por exemplo, o livro da Maria Silvia Zanella de Pietro, o livro do Eli Lopes Meireles, José dos Santos Carvalho Filho, Celso Antônio Bandeira de Mello. Então eu posso pegar esses livros e dar uma estudada para ver se algum desses autores consegue fornecer uma solução para aquele problema que eu tenho em mãos. Ok? Então eis uma fonte secundária. Eu só vou recorrer aos livros quando a lei em si não resolver o meu problema. Eu posso recorrer também à chamada jurisprudência. O que é a jurisprudência? A jurisprudência nada mais é do que um conjunto de decisões. Conjunto de decisões, tá? Se é conjunto, são várias, né? Conjunto de decisões de um tribunal, não é de juiz não, é de tribunal. O tribunal é que está acima do juiz, né? Conjunto de decisões de um tribunal sobre o mesmo assunto, sempre no mesmo sentido, na mesma direção. Então, isso é jurisprudência. Quer que eu lhe dê um exemplo claro de jurisprudência? Vou te dar um exemplo. Olha só, você já sabe, jurisprudência é um conjunto de decisões dos tribunais. Isso é jurisprudência. Então, quando nós temos várias decisões semelhantes proferidas por um tribunal, eu posso dizer que aquela ali é a jurisprudência do tribunal. É o que o tribunal entende sobre aquele assunto específico. Certinho? Vou te dar um exemplo. Até 2004, a vida do concurseiro era sofrida. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que em 2004 a PBH tivesse publicado um edital com 300 vagas, como aconteceu, né? Um edital com 300 vagas para o cargo. 2004 não, 2002, mais ou menos, 2001, 2002. Um edital com 300 vagas para o cargo de assistente administrativo. Fez o concurso, foram aprovados aí 800 candidatos. Pergunta, àquela época, o que acontecia? Se você fosse aprovado ou aprovada dentro do número de vagas, a PBH tinha obrigação de lhe nomear? Tinha não. Então o que acontecia? Acontecia o seguinte, o candidato passava em primeiro lugar nas 300 vagas disponíveis e aí, quando estava vencendo o concurso, faltava aí 1 mês, 2 meses para vencer o prazo do concurso, entrava em contato com a prefeitura. E aí, vocês vão nomear? Não, nós mudamos de ideia, não vamos nomear ninguém mais não. E aí, o candidato ficava revoltado, que ele passou em primeiro lugar, aquela história toda. Aí ele entrava com ação judicial. Uma ação judicial requerendo que o município, por meio da prefeitura, nomeasse os candidatos aprovados. Sabe o que o Poder Judiciário falava naquela época? Não posso obrigar a prefeitura a fazer as nomeações. Por quê? Porque trata-se de um ato discricionário, ou seja, a administração municipal só vai nomear se for necessário. Se não for necessário, ela não precisa nomear. Pode ficar, não vai nomear não. Tá vendo? Então você entrava com a ação judicial e o próprio judiciário falava, não existe necessidade de nomear, porque só nomeia se for necessário. Moço, mas disponibilizaram 300 vagas no edital, não interessa. Podia até ser 1 milhão de vagas, não é obrigado a nomear. Só que aí muitos candidatos começaram a entrar com ações judiciais, questionando esse posicionamento, né? Isso é um absurdo, fere a moralidade, fere o princípio A, B, C, D. Aí quando foi em 2004, o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, ele proferiu uma primeira decisão dizendo, espera aí, isso aqui está errado. Se a administração pública
divulgou um edital e no edital ela colocou que existiam 300 vagas, na pior das hipóteses, pelo menos 300 candidatos têm que ser nomeados. Ou seja, aquele candidato que for aprovado dentro do número de vagas, ele tem direito líquido e certo a ser nomeado. Foi uma única e primeira decisão, em 2004. Pergunta, eu já podia chegar e falar o seguinte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mudou. Poderia dizer? Por quê? Era uma decisãozinha só em 2004, foi a primeira, dizendo que quem passou dentro do número de vagas tinha que ser nomeado, foi a primeira. Tá vendo? E aí? E aí que depois dessa nós tivemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 60, 100, 150. Hoje nós temos mais de 200 decisões, tudo dizendo a mesma coisa, no mesmo sentido. Se passou dentro do número de vagas, tem que ser nomeado. Tá vendo? Então já são 200 decisões, tudo dizendo a mesma coisa. Passou dentro do número de vagas, tem que ser nomeado. Então, neste caso, eu posso dizer que eu tenho uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Claro, a jurisprudência pode ser do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça, do Tribunal do Trabalho, do Supremo Tribunal Federal, de todos os tribunais do Poder Judiciário, tá? É isso que tem que ficar bem claro para você. Falou-se em jurisprudência, não é uma decisão apenas, são várias decisões de um tribunal no mesmo sentido e sobre o mesmo assunto. Isso é jurisprudência. Então, em vários momentos, quando nós precisarmos, nós vamos recorrer à jurisprudência. Aí, você, candidato ou candidata aprovado ou aprovada no concurso do PBH, se ela não nomear, o que você vai fazer? Você vai entrar com uma ação judicial pedindo e exigindo a sua nomeação, baseado em quê? Baseado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por que você não vai se basear na lei? Porque não tem jeito, não tem lei falando isso. Como não tem lei falando isso, nós tivemos que recorrer à jurisprudência, que são o entendimento dos tribunais do judiciário. E por último, nós temos também como fonte do direito administrativo o chamado costume. O que é o costume? O próprio nome já diz, né? O costume é aquela prática reiterada. Ou seja, é aquele hábito que nós temos em relação a determinada atividade. E que nós praticamos porque nós temos a convicção de que aquilo ali é correto e de que tem que ser feito assim. Então isso é o costume. É o hábito que nós temos de praticar determinada atividade porque nós entendemos que aquilo é o correto. Então tem que ser feito assim. Então tem vários momentos dentro da administração pública, dentro do PBH, que você vai olhar e falar assim, moço, como é que eu faço isso aqui? Você está com uma folha em mãos, aí você precisa bater um carimbo naquela folha. Aí está lá, 3 espaços, você fala, moço, onde é que eu bato esse carimbo, desse espação todo? Aí você chega para um colega e fala assim, ô Coxinha, onde é que eu bato esse carimbo aqui? Ele fala, ô moço, bate no canto superior esquerdo. Onde é que você está vendo isso aí, que é para bater no canto superior esquerdo? Ah, não sei não. Quando eu entrei aqui, me falaram que era assim. Eu sempre fiz assim. O que me ensinou foi Doquinha. Ô Doquinha, tem quanto tempo você trabalha aqui? 38 anos. E quem é que te falou que o carimbo tem que ser aqui? Ah, quem me falou foi um servidor que já morreu. Sempre fizemos assim. Tá vendo? Aqui não é um costume. Sempre fizemos assim, porque nós entendemos que é assim que é o correto. Ninguém nunca falou nada, que estava certo ou que está errado. Então nós continuamos batendo carimbo no canto superior esquerdo daquela folha, tá? Então esse é o costume. Claro, esse costume ele só vai ser utilizado quando não existir uma lei, né? Porque se a lei falar assim, tem que ser no canto inferior direito, o lugar de bater o carimbo. Nós vamos bater no canto superior esquerdo? É lógico que não. Nós só vamos fazer aquilo quando o costume for esse. E se o costume é esse, é porque não existe lei dizendo o contrário. Porque se existir uma lei dizendo o contrário, claro, nós não vamos fazer daquela maneira. Certinho? Bem, então essas são as fontes diretas e indiretas do direito administrativo. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho eu venho para lhe apresentar um conceito de direito administrativo e logo na sequência nós já vamos falar sobre os poderes administrativos, ok? Daqui a pouquinho eu estou de volta. Até mais.